memória, ela é uma função do nosso cérebro e a gente memoriza conteúdos a depender de alguns fatores. E nem todos esses fatores estão na nossa consciência e nem na nossa voluntariedade. A gente não memoriza tudo o que quer. Tá? A gente vai memorizar, o padrão de memorização do nosso cérebro está muito vinculado à sobrevivência. Então, a gente vai tender a memorizar mais coisas que estão vinculadas diretamente à nossa sobrevivência. Ok? Por exemplo, quem aqui já chegou a passar por uma situação muito difícil, como um assalto? Veja, quem já passou por isso aqui sabe que não precisa passar mais de uma vez por essa mesma situação para que aquilo fique muito fortemente registrado na sua memória. Isso porque foi uma ameaça à sua vida. Então, só basta acontecer uma vez para que você lembre sempre daquele episódio. Ou quem aqui já escutou uma música de uma propaganda, ou uma música até que você não gostava, e aquela música ficou na sua cabeça, e você não conseguia tirá-la da sua cabeça, ela ficou repetindo. Isso acontece também porque há uma série de características da música, muitas vezes ritmicidade, algum vínculo, alguma situação que está atrelada diretamente à sobrevivência, que faz com que você fique ali com aquela memória persistente. Dentre outras coisas, como, por exemplo, um ex-namorado, uma ex-paquerinha, que você quer esquecer, mas você não consegue esquecer tão facilmente. Aí, diante desses exemplos, a gente vê que nem sempre o que a gente memoriza está totalmente na nossa voluntariedade. Contudo, a gente consegue ter um controle parcial do que a gente memoriza, e essa parcialidade desse controle já é mais do que suficiente para que a gente direcione estratégias que façam com que o seu estudo seja eficiente e a sua memorização ela seja duradoura, tá? Então, a gente vai precisar, mais uma vez, utilizar estratégias que sabotem o esquecimento natural do nosso cérebro. O nosso cérebro evoluiu para memorizar, evoluiu, mas ele evoluiu para esquecer também, porque o nosso cérebro é um órgão muito caro, muito dispendioso para o nosso organismo. E manter todas as memórias que a gente vê no nosso dia não seria viável, porque seria um gasto energético muito grande e nem todas as coisas são relevantes para a gente lembrar. Pela lógica do nosso cérebro, o que é interessante é a gente lembrar. A gente vai lembrar de coisas que estão diretamente vinculadas à nossa sobrevivência e de uma forma bem primitiva. E nosso cérebro conserva essas estruturas primitivas. O que está vinculado à sobrevivência? Está vinculado à alimentação, proteção, interação social e aceitação social, reprodução, e também vai estar vinculada à reprodução. Reprodução no sentido também de cuidado parental, cuidado com os filhos, ambiente familiar, certo? Essas coisas vão estar vinculadas diretamente à nossa sobrevivência. Pela lógica do nosso cérebro, a gente também vai tender a memorizar o quê? O que é repetido. O que é visto de forma muito repetida acaba ganhando uma relevância, porque é uma evidência, se está sendo repetido, é uma evidência de que faz parte da nossa vida, então tem uma relevância dentro do nosso processo de sobrevivência, então vai ser mais fortemente memorizado. Partindo dessa perspectiva de funcionamento do nosso cérebro, eu estou falando de uma forma bem geral, existem muito mais outras coisas, tá? A gente, partindo para a situação de estudo, a gente vai tender a memorizar o quê? O estudo que ele é repetido. Se você, a transferência, a transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, passaria por um processo de repetição, até se transformar em memória de médio prazo, depois para memória de longo prazo. Essa seria a lógica, digamos que analógica do processo de memorização de estudos para o nosso cérebro. Só que o que acontece? Nós não temos esse tempo todo, você não tem esse tempo todo de ficar repetindo, revisando 1000 vezes o mesmo conteúdo, porque o volume de conteúdos do Enem é imenso. Muitos alunos têm o receio de não conseguir ver todos os conteúdos até a data do Enem. Quem dirá ficar revisando todos os conteúdos, todas as semanas? Isso é praticamente impossível para uma pessoa que ainda está aprendendo os conteúdos.
não é diferente para uma pessoa que, por exemplo, já estudou todos os conteúdos, já está bem tudo, e está em um ano só de revisão dos conteúdos. As revisões vão ser mais rápidas, ele vai conseguir ter uma incidência ali de conteúdos mais regular, tá? Mas para o aluno que está estudando para o Enem, que também está aprendendo conteúdo novo, é praticamente inviável essa estratégia de a gente percorrer todo esse caminho de repetir até memorizar. E eu digo mais uma coisa, viu? Mesmo com a repetição, alguns conteúdos podem não ser memorizados de uma forma eficiente. Porque parece que tem algumas coisas de assuntos de ensino médio que eu lembro quando eu era estudante, que quando eu começava a estudar, eu não conhecia as técnicas de memorização que eu conheço hoje, eu começava a estudar o conteúdo e eu ficava repetindo. Eu fechava os olhos e ficava dizendo para mim mesma, ficava tentando lembrar. Mas a impressão que eu tinha naquela época era de que quem fez isso aqui não gostava dos estudantes, porque eram conteúdos que eu tinha dificuldade de memorizar. E mesmo eu sendo muito dedicada aos estudos, já no ensino médio, eu tinha dificuldade de memorizar, porque eram palavras que não eram da minha rotina, não era habitual para mim. Como, por exemplo, quando eu estudava as organelas, dentro da biologia. Aí tinha lá complexo Golgi, ribossomos, lisossomos. Tinha várias palavras que para mim eram novas, conceitos novos, que eu não tinha nenhuma referência anterior para relacionar. Então, ficava muito mais difícil a aprendizagem. Então, muitas das vezes, mesmo eu repetindo, eu confundia. Outro exemplo de conteúdo que isso também acontecia. Quando eu ia estudar as funções orgânicas na química, e a gente sabe que função orgânica, química orgânica é um dos conteúdos que mais caem no Enem, dentro da química. Eu também repetia, mas não vai. Eu confundi porque era muito parecido uma com a outra, era tudo tinha carbono, hidrogênio, oxigênio no meio, às vezes um nitrogênio ali. E era cadeia carbônica, eu ficava, gente, como é que eu vou memorizar isso aqui? Como é que eu vou lembrar? Aí eu recorri aqui, a repetição, estudava no dia da prova para ir para a escola e ficava naquela insegurança também de saber ou não aquele conteúdo, porque mesmo estudando muito, parecia que não era suficiente, porque você não tinha aquela certeza de que aprendeu o conteúdo, tá? Então, diante disso tudo, a gente vê que essa estratégia analógica para que a gente consiga memorizar os conteúdos para o Enem nem sempre vai ser eficiente. E vai levar um tempo que é inviável para você, estudante do Enem, que tem 6 meses até a prova e muita coisa para aprender. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir memorizar os conteúdos em longo prazo e não perder esse tempo todo e não precisar recorrer a essa estratégia que exige muita repetição. A gente não vai conseguir fugir 100% da repetição. A gente vai repetir, sim, mas não ao ponto de ser algo que não caberia dentro da sua rotina de estudos.